Nessa história, iremos falar sobre os anjos caídos, a marca da besta, sinais apocalípticos, governo mundial controlado por uma besta. Esperamos que gostem deste vídeo. Trazemos informações para melhorar seu lado espiritual e destravar seu subconsciente. Você já ouviu falar de anjos que desceram do céu, ensinaram feitiçaria, engenharia genética e armas de guerra? E ainda tiveram filhos com mulheres humanas? Segundo antigos textos, como o livro de Enoque, estes anjos caídos criaram uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins, e quase destruíram a criação de Deus. Mas esse segredo não ficou no passado. A Bíblia afirma que esses mesmos poderes sombrios estão por trás de um plano que está se repetindo hoje: o surgimento de um governo mundial controlado por uma besta que exigirá adoração total e selará seus seguidores com a marca 666. E o mais assustador, essa marca pode não ser apenas um símbolo, mas um controle mental, espiritual e tecnológico na sua mão ou na sua mente. O que exatamente é essa marca? Qual a ligação com os anjos caídos? E por que os que se recusarem a recebê-la serão perseguidos, mas salvos eternamente? Fique até o fim, porque você vai descobrir o mistério mais oculto da Bíblia e talvez a decisão mais importante. Muito antes da criação da humanidade, um conflito explodiu no coração do céu. Lúcifer, um anjo de luz, perfeito em sabedoria e beleza, tornou-se o arquétipo da rebelião cósmica. Ele não queria apenas servir a Deus, queria ser igual a Ele. Isaías 14 revela sua ambição. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas essa arrogância teve um preço. Arrastando consigo 1/3 das hostes celestiais, Apocalipse 12:4, Lúcifer se transformou em Satanás, e os anjos que o seguiram se tornaram os anjos caídos. Eles foram expulsos do céu, lançados à terra, não como derrotados comuns, mas como entidades poderosas, determinadas a corromper a criação de Deus. Esses anjos, conhecidos também como vigilantes, possuíam conhecimento celestial. Eles sabiam segredos ocultos da natureza, da ciência e da energia espiritual, e decidiram compartilhar tudo isso com a humanidade, não por compaixão, mas por manipulação. Amigos, se esse tema está mexendo com você, ajude a fortalecer o canal, inscreva-se, curta e escreva nos comentários: quero saber mais sobre os vigilantes. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem e descobrir mistérios escondidos na Bíblia. Essa rebelião não foi apenas uma guerra espiritual, ela teve consequências físicas e históricas. Em Gênesis 6, vemos os filhos de Deus se unindo com as filhas dos homens, gerando os temidos Néfilins, os gigantes que quase destruíram a humanidade antes do dilúvio. Os anjos caídos não foram apenas punidos, eles foram aprisionados em regiões sombrias, aguardando o juízo final. Mas o espírito da rebelião que os motivou ainda está ativo hoje, se manifestando em sistemas, ideologias e falsos poderes que preparam o caminho para a besta do Apocalipse. E tudo começou com uma decisão: colocar o ego acima de Deus. No próximo capítulo, iremos falar sobre o segredo dos vigilantes. Após a grande rebelião nos céus, um grupo seleto de anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, desceu à terra com uma missão obscura. Segundo o livro de Enoque, esses anjos não apenas se rebelaram contra Deus, mas fizeram um pacto entre si: corromper a humanidade em todos os níveis. Eles não vieram apenas como observadores, vieram como professores do conhecimento proibido. Os vigilantes ensinaram aos homens e mulheres da terra segredos que jamais deveriam ter sido revelados: astrologia,
fabricação de espadas e armaduras, alquimia, encantamentos, maquiagem para sedução, arte da guerra e manipulação genética. Esse repentino avanço de conhecimento gerou um desequilíbrio espiritual e moral, um rompimento com os princípios divinos. Mas o ponto mais sombrio dessa história foi a união dos vigilantes com as filhas dos homens. Essa mistura antinatural gerou uma linhagem híbrida, os Nefilins, gigantes poderosos, violentos e espiritualmente corrompidos. Eles devoravam tudo o que encontravam e aterrorizavam a criação. Era como se o DNA da humanidade estivesse sendo redesenhado por mãos celestiais rebeldes, com o objetivo de destruir a linhagem pura que viria a gerar o Messias. Amigos, ajude a fortalecer o canal. Se esse tema está te deixando intrigado, comente. Quero entender os Nefilins. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa revelação bíblica profunda. A presença dos vigilantes gerou tamanha corrupção que, segundo os relatos de Enoque, a própria terra gritou ao céu, e Deus, em sua justiça, decidiu intervir, aprisionando os vigilantes em abismos profundos, enquanto os Nefilins foram destruídos pelo dilúvio. Mas o legado desses seres não foi totalmente apagado. Seus ensinamentos sobreviveram nas sombras, passando por civilizações, símbolos ocultos e religiões secretas. E muitos creem que esse mesmo conhecimento será usado no tempo do fim, sob a direção da besta e do falso profeta, para preparar o mundo para o sinal final, a marca da besta. No próximo capítulo, vamos explorar como os Nefilins quase destruíram o plano de Deus e por que seus descendentes ainda podem estar entre nós. A união dos anjos caídos, os chamados vigilantes, com as filhas dos homens, gerou um dos episódios mais perturbadores de toda a narrativa bíblica, o surgimento dos Nefilins, uma raça híbrida, meio celestial, meio humana, gigantes, guerreiros, devoradores de tudo. Em Gênesis 6:4 lemos: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Mas o que a maioria ignora é que esses seres não eram apenas grandes em estatura, eram também espiritualmente corrompidos. Seus corpos deformavam a natureza, e sua presença arrastava civilizações para a idolatria, violência e perversão. Segundo relatos antigos, inclusive no livro de Enoque, os Nefilins ensinaram os humanos a realizar sacrifícios sangrentos, construir altares profanos e explorar o conhecimento dado pelos vigilantes para criar reinos de medo. Muitos acreditam que os mitos de deuses da antiguidade, como os titãs, deuses egípcios e sumérios, são ecos distorcidos desses gigantes. A presença dos Nefilins foi tão devastadora que o próprio Criador determinou uma purificação radical, o dilúvio. A terra já não era mais boa como no início da criação. Havia sido geneticamente, espiritualmente e moralmente corrompida. A semente do mal havia se espalhado entre os homens. Mas mesmo após o dilúvio, indícios apontam que vestígios dos Nefilins ainda sobreviveram. Em Números 13:33, os espias de Israel relatam ter visto os filhos de Enaque, dizendo: "E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos diante deles." Ou seja, os gigantes bíblicos não foram apenas uma história antiga, eles reapareceram em momentos estratégicos da narrativa sagrada. Muitos estudiosos creem que essa linhagem híbrida pode estar ativa até hoje, escondida por trás de estruturas de poder, religiões secretas e elites ocultas. E se esses descendentes estiverem prestes a retornar, não mais como guerreiros físicos, mas como parte de um plano global? Na próxima parte, vamos entender como esses anjos caídos e seus descendentes híbridos continuam influenciando o mundo moderno e o que isso tem a ver com o surgimento da marca da besta. Após corromperem a criação com seus ensinamentos e gerarem os Nefilins, os anjos caídos enfrentaram o julgamento divino. Deus não apenas destruiu seus descendentes com o dilúvio, ele os aprisionou em abismos profundos.
Em Judas 1:6, lemos: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia." E em 2 Pedro 2:4, o apóstolo afirma: "Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." Esses textos nos revelam que muitos desses anjos rebeldes estão hoje presos em regiões espirituais, aguardando seu destino final. Mas a pergunta que intriga estudiosos e crentes ao redor do mundo é: o engano deles continua ativo entre nós? Mesmo aprisionados, o legado dos vigilantes sobrevive. Seus ensinamentos, símbolos e práticas continuam a emergir em culturas antigas, seitas ocultas, ideologias modernas e sistemas de controle. O que era feitiçaria se tornou conhecimento esotérico. O que era idolatria se disfarça de espiritualidade alternativa. Amigo, se você acredita que esses enganos espirituais estão ativos hoje, comente: "Eu percebo o engano." Isso nos ajuda a fortalecer o canal. Preparamos vídeo de qualidade para lhes ajudar espiritualmente. Muitos estudiosos acreditam que nos últimos dias certos portais espirituais se abrirão e os espíritos enganadores que trabalharam através de impérios antigos retornarão com força total, preparando o mundo para um último ato de rebelião, a exaltação da besta do Apocalipse como Deus sobre a terra. Mas como esse espírito de engano voltará a operar abertamente no mundo moderno? De que forma ele irá seduzir reis, governos e multidões? Na próxima parte, vamos desvendar o poder por trás da besta do Apocalipse e entender como ela representa mais que uma figura, mas sim um sistema controlado por uma força espiritual muito antiga. No centro do livro de Apocalipse está uma figura enigmática e aterradora, a besta do Apocalipse. Muitos imaginam essa entidade como um monstro literal. Mas o que as escrituras e os estudiosos revelam é ainda mais profundo e inquietante. A besta representa um sistema mundial, um império de controle total, governado por um espírito antigo de rebelião. Em Apocalipse 13, a besta emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Cada cabeça simboliza um império que já tentou governar o mundo sem Deus, da Babilônia a Roma, passando pelo Egito e pela Grécia. A besta não é apenas um governo, é a manifestação de todos esses reinos passados reunidos em um só corpo, inspirada por uma força espiritual que atua desde o Éden. Esse espírito do anticristo, como mencionado em 1 João 4:3, já operava nos dias dos apóstolos e se intensificará nos últimos tempos. Ele busca imitar Deus, oferecer uma falsa paz, um falso Messias, uma falsa religião e, por fim, exigir adoração mundial. A besta será admirada e seguida por multidões. Terá poder político, religioso, econômico e tecnológico. Ela fará milagres, manipulará a verdade e estabelecerá um sistema de controle onde ninguém poderá comprar ou vender sem sua permissão. E é nesse ponto que se introduz a marca da besta, tema que será explorado na próxima parte. Mas não se trata apenas de um código ou de um implante. A marca será o selo de lealdade a esse sistema, representando total submissão ao espírito que opera por trás da besta. O mesmo espírito que motivou Lúcifer, os anjos caídos, os vigilantes e os impérios que o antecederam. Por trás da política e da tecnologia, existe um tabuleiro espiritual sendo montado, onde cada peça se alinha para o clímax final da história humana. Na próxima parte, vamos mergulhar no mistério do 666, o número da besta, o código que revela mais do que um número, mas uma identidade espiritual disfarçada de luz. Entre todos os mistérios do Apocalipse, poucos despertam tanto medo e curiosidade quanto este: o número da besta, 666. Em Apocalipse 13:18, João escreve: "Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666.
Mas o que significa isso? Este não é apenas um número literal. O 666 representa o ápice do sistema do homem, a tentativa de se tornar Deus sem Deus. O número 6, repetido 3 vezes, aponta para a perfeição incompleta, a trindade profana, que imita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o símbolo do homem elevado à posição divina, mas sem o Espírito de Deus. Na tradição bíblica, o 7 é o número da plenitude divina. O 6 é o número do homem, sempre aquém, sempre tentando chegar lá, mas sem conseguir. Repetido 3 vezes, o 666 representa o homem exaltado como uma divindade, o homem-Deus. E essa é a essência do espírito do anticristo: oferecer um caminho para a salvação e poder fora da cruz, fora da verdade, fora de Deus. Amigos, inscreva-se no canal, ajude-nos a fortalecer. Toda semana postamos vídeos com dedicação para melhorar seu lado espiritual. Se essa revelação está abrindo seus olhos, escreva nos comentários: "Eu escolho o selo de Deus". Seu comentário pode despertar outros que ainda estão dormindo. Este número pode se manifestar de muitas formas, em nomes, códigos, tecnologias, sistemas financeiros ou ideologias que rejeitam o Criador e colocam o homem como centro absoluto. Muitos estudiosos acreditam que o 666 também representa um sistema de controle total, onde a lealdade espiritual é exigida e a desobediência é punida com exclusão social, econômica ou até física. Não se trata apenas de um chip ou uma tatuagem. A marca da besta será, antes de tudo, um pacto de adoração, um sinal visível de quem você serve. Mas e aqueles que recusarem essa marca? Qual será o destino dos que permanecerem fiéis? Na próxima parte, vamos revelar o mistério da marca da besta, seu verdadeiro significado espiritual e por que milhões aceitarão esse selo, sem perceberem que estão selando o seu destino. Em Apocalipse 13, 16 a 17, lemos que a besta fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Muitos associam esse texto a avanços tecnológicos, chips, implantes, QR codes. E, de fato, a tecnologia pode ser uma ferramenta, mas a marca da besta vai muito além do material. Ela é, acima de tudo, um selo espiritual. Na simbologia bíblica, a testa representa a mente e a identidade, enquanto a mão simboliza as ações e escolhas. Ou seja, a marca não será apenas física, ela refletirá em quem a pessoa acredita, a quem ela obedece e a que sistema ela serve. Essa marca representa uma aliança consciente com o sistema da besta, um pacto de adoração e submissão. Os que a recebem estão dizendo: "Eu aceito o governo do homem como Deus", e ao aceitá-la, renunciam ao verdadeiro Criador, trocando o selo de Deus pelo selo da serpente. A marca da besta será promovida como algo bom, solução para crises, caminho para a paz, estabilidade econômica e inclusão global. Mas por trás da promessa está o controle total. Quem recusar será excluído do sistema. A tecnologia, os discursos, a religião e até as políticas públicas serão usadas para condicionar as pessoas a esse selo final. Mas Deus também tem o seu selo, invisível, eterno, marcado nos que o adoram em espírito e em verdade. Apocalipse 14 mostra que haverá 2 grupos no fim, os que possuem o selo de Deus e os que possuem a marca da besta. Mas há uma pergunta inquietante. Será que já estamos sendo preparados psicologicamente para aceitar esse selo? Os sinais estão por toda parte?
Na próxima parte, vamos revelar como as mentes e corações estão sendo moldados hoje para receber a marca, sem resistência, sem perceber e com aparente aprovação coletiva. Antes que a marca da besta seja imposta fisicamente, ela precisa ser aceita psicologicamente. A grande estratégia do inimigo não é forçar, é condicionar mentes e corações lentamente até que o mundo inteiro deseje o próprio cativeiro. Esse processo de condicionamento mental já está em curso, através da mídia, da cultura, da tecnologia e até da religião. Valores fundamentais têm sido corroídos. O que antes era visto como imoral, agora é celebrado. O que antes era inaceitável, hoje é considerado progresso. Tudo isso cria uma atmosfera onde a obediência a um sistema único e controlador parece não apenas aceitável, mas necessária. As estruturas de pensamento estão sendo moldadas para abraçar o que está por vir. Desde cedo, as gerações mais jovens são expostas à normalização da vigilância, ao controle por conveniência, à troca de liberdade por segurança. É um ambiente perfeito para que, no momento certo, a marca da besta seja apresentada não apenas como um sinal de escravidão, mas como um passaporte para a paz e estabilidade global. Filmes, músicas, séries e até algoritmos digitais reforçam esse padrão. Tudo converge para uma narrativa única. Aceite, confie, obedeça. Mais sutilmente, esse condicionamento também atua em nível espiritual. Muitos já abandonaram a fé verdadeira, substituindo-a por experiências vazias, baseadas em emoções e conveniências. A preparação para o fim não é apenas externa, ela acontece dentro das pessoas. Assim, quando o sistema da besta for finalmente revelado, ele não encontrará resistência, mas uma geração já programada para aceitar e adorar. Mas haverá um grupo que resistirá. Homens e mulheres que enxergam além da superfície. Aqueles que se recusam a dobrar os joelhos a um trono terreno, mesmo que isso custe tudo. Na próxima parte, veremos o papel desses resistentes no fim dos tempos e por que eles serão vistos como inimigos do sistema, mesmo sendo os verdadeiros livres. Em um mundo dominado pelo engano, manipulação e controle total, haverá um grupo que não se dobrará. A Bíblia fala sobre os resistentes, homens e mulheres que, mesmo diante da perseguição, não aceitarão a marca da besta, não adorarão a imagem, nem se curvarão ao sistema. Esses são os remanescentes fiéis, aqueles que mantêm viva a verdade em meio à escuridão, que não trocam sua fé por segurança e que preferem perder tudo a negar o seu Deus. Apocalipse 14:12 os descreve com firmeza. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles serão chamados de rebeldes, extremistas, ameaças à paz. Serão perseguidos, excluídos, silenciados, tudo porque recusam se render ao sistema da besta. Mas, aos olhos do céu, são os verdadeiros heróis deste tempo. Amigos, ajude a fortalecer o canal. Inscreva-se, curta. Se você deseja fazer parte desse grupo, comente. Eu não me dobro. Seu posicionamento pode ser semente de coragem para muitos que ainda estão em silêncio. Esses resistentes são movidos por uma força maior, a verdade que liberta. Eles reconhecem as estratégias do inimigo, discernem o engano nas palavras doces do anticristo e não se deixam seduzir por promessas de prosperidade em troca de submissão espiritual.
Eles sabem que há um preço por essa fidelidade, mas também sabem que há uma recompensa eterna. Eles seguem o Cordeiro, mesmo que isso os leve ao deserto, à prisão ou ao martírio. E mesmo que pareçam poucos, a Bíblia nos garante: o céu os conhece pelo nome. Mas o que acontecerá com esses que resistirem? E qual será o desfecho final para os que escolheram servir a besta? Na próxima parte, vamos desvendar o clímax dessa batalha espiritual, o julgamento da besta, de seus seguidores e o destino eterno dos que escolheram a verdade. Chegamos ao clímax da batalha espiritual. Após a ascensão da besta, a marca imposta, o engano global e a resistência dos fiéis, chega a hora da verdade, o juízo final. O livro do Apocalipse descreve esse momento com cenas grandiosas e aterradoras. A besta é derrotada, o falso profeta é lançado no lago de fogo, o sistema do mundo cai em ruínas diante da glória do Rei dos Reis. O anticristo, o dragão e seus seguidores são julgados não apenas por seus atos, mas pela rejeição do verdadeiro Deus. É o tribunal celestial. Livros são abertos, cada alma é chamada diante do trono branco. Os nomes que não estiverem escritos no livro da vida são separados, porque serviram ao mundo, mas não ao Criador. Mas os escolhidos, aqueles que não se dobraram, que permaneceram fiéis, mesmo perseguidos, mesmo esquecidos pelo mundo, serão recebidos com honra no reino eterno. Apocalipse 21 declara: "E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E já não haverá morte, nem pranto, nem dor." O plano do inimigo era destruir, mas o plano de Deus sempre foi redimir. Agora, a escolha está diante de cada um: seguir a besta ou seguir o Cordeiro. Não haverá posição neutra no final. E cada pequena decisão agora ecoa na eternidade. Se essa série tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui desvendamos os mistérios da Bíblia para preparar sua mente e seu espírito para o que está por vir. O fim não é o fim. Para os que estão em Cristo, é apenas o começo de um novo reino, onde não há corrupção, controle, dor ou engano. A verdade venceu. A luz brilhou nas trevas, e os que foram fiéis até o fim reinarão com ele para sempre.